Opa, tudo bem com você? Mais uma edição do Arqueólogo Musical, seu canal de curiosidades e dicas musicais. Aqui é o Basílio falando. Vou fazer uma sequência de 3 vídeos sobre... Primeiro eu peço que você possa se inscrever, dar uma curtida, dar uma força pro canal. Vou fazer uma sequência de 3 vídeos falando sobre músicas que não deram certo nas primeiras gravações, na primeira gravação, e que gravação posterior se tornou sucesso mundial. Farei um vídeo falando sobre 3 músicas internacionais. Começando, vamos voltar a 1951, século passado. Muito bem, nesse ano surgiu uma música. Antes de dar o título para você dessa música, vamos a uma história curiosa. Você não vai fazer ideia de quem compôs parte dessa música. Porque a parte musicada, não a parte de letra. A parte musicada foi composta por um músico, um pianista, músico erudito. Mas quem foi esse cara? Na verdade foi Charles Gates Das. Sabe quem? 30º vice-presidente dos Estados Unidos. Pois é. Ele foi vice no mandato de Calvin Coolidge, presidente. Isso foi nos anos 20. E o Charles Gates Das, ele ganhou o prêmio Nobel por um plano que ele fez para a reconstituição da Alemanha no pós-guerra, pós-primeira guerra. Olha que curioso, né? E em 1911, ele fazendo uma brincadeira no piano em casa, com um amigo, essa coisa, surgiu uma música. E ele deu o título dessa música de Melodia em Lá Maior. E essa Melody in Major. Essa música foi passando os anos e ela foi se tornando conhecida lá nos Estados Unidos. Olha que curioso. É louco o negócio, né? E sabe quem a gravou? O austríaco, músico erudito, compositor, o Fritz Kreisler. Qualquer dia eu vou falar sobre um trabalho que o maestro André Kostelanetz fez, um disco lindíssimo só sobre músicas do Fritz Kreisler, austríaco. E o Fritz Kreisler gravou Melody in Major, Melodia em Lá Maior. E essa música, quando chegou no ano de 1951, curiosamente, o Charles Gates Das, ele faleceria em 51. Neste ano, o compositor, o letrista, já tinha muitas músicas lá no norte-americano, como é que é o nome dele mesmo? Carl Sigman. Já tinha feito muitas músicas, inclusive uma música dele que ele fez que eu gosto muito é Ballerina Dance. A música foi gravada pelo Nat King Cole. Antes dos anos 40 pelo Vaughan Moore. Mas pelo Nat King Cole ficou muito bacana essa música. Mas enfim, ele tinha muitas músicas do Carl Sigman. E ele deu letra a essa música, Melody in Major. E a música passou a se chamar It's All in the Game. Neste ano de 51, essa música teve em torno de 3 gravações. Dinah Shore, cantora popular norte-americana conhecidíssima. Teve uma gravação pelo Louis Armstrong, com a regência do Gordon Jenks. Gordon Jenks também tem músicas instrumentais muito bonitas. E ele fez trabalhos com o Nat King Cole lá na frente. Inclusive, em 56, ele gravou com o Nat King Cole a música também It's All in the Game. E uma outra gravação que eu vou citar, essa é a mais importante, foi gravada em 51 pelo Tommy Edwards, um cantor de rhythm and blues. Cantor até então totalmente desconhecido, que começava os primeiros discos em 51. Nasceu em 1922, no estado ele é do estado da Virgínia. Cantor de rhythm and blues. O Tommy Edwards gravou essa música em 51 ao lado, portanto, do Louis Armstrong, que foi uma gravação bem bacana, e da Dinah Shore. Já a gravação do Tommy Edwards foi a que mais obteve um sucesso moderado, com a regência do Leroy Holmes, e foi para a gravadora MGM. A gravadora MGM, nesse período, ela era a Metro-Goldwyn-Mayer, né? Produtora de filmes. O forte dela era filmes. Ela
produziu uma gravadora puramente para ser apoio nos filmes dela. Olha que curioso. Não foi para lançar cantores pop. Só que depois, após a década de 50, ela entrou nesse lado comercial também de lançar cantores pop. O Tommy Edwards foi um deles. Johnny James, que foi uma cantora norte-americana de muitíssimo sucesso, foi também pela MGM. E lá na frente, lá por volta de 56, quem seguiu nessa gravadora, dentre os mais famosos, foi a Connie Francis. Muito bem, o Tommy Edwards gravou essa música, portanto, em 51, It's All in the Game, letra do Carl Sigman e música do Charles Gate Duff. Gravou It's All in the Game, foi um sucesso moderado. E ele foi gravando ao longo da década de 50. Porém, por volta de 1958, ele tinha uma única sessão, era um contrato dele lá. Ele tinha uma única... praticamente ele ia fechar contrato com a MGM. Ele tinha tava assinado lá que ele tinha mais direito a uma gravação. E eu não sei se a ideia partiu dele ou partiu de um outro músico, um outro diretor da MGM, de regravar aquela música lá atrás. Isso em 1958. Isso lá atrás eles falaram, vamos regravar It's All in the Game. Vamos dar um novo... Aí trouxeram de volta o maestro Leroy Holmes. Teve muitas gravações Leroy Holmes. Mas na década de 50 quem respondia mais na MGM era ele. E fizeram uma nova roupagem, porque a música, assim como outras coisas na vida, ela tem uma linguagem mercadológica. Então eles deram uma roupagem para aquela música pop daquele período. É rhythm and blues, mas eles trouxeram alguns elementos do rock and roll daquele período. Não dá para ser chamada essa música de rock and roll se você ouvi-la. Tanto de 51 nem se fala rhythm and blues puro, mas eu falo de 58. Mas aí lançaram uma nova gravação. Nossa! Após essa gravação, era a última, hein, do Tommy Edwards na MGM, na Metro-Goldwyn-Mayer. Após essa gravação foi para as rádios, mas fez um sucesso nos Estados Unidos. Não, mas você não tem noção. Em poucas semanas, ele foi o primeiro afro-americano a atingir as paradas número 1 da Billboard. E já foi se apresentar no programa top lá nos Estados Unidos, que é o Ed Sullivan Show, e outros programas de TV. Mas foi muito sucesso mesmo essa música. E nisso, após esse ritmo adaptado ao pop do momento, o Tommy Edwards gravou mais uma série de músicas que fizeram muito sucesso também. Não, mas nenhuma comparada a It's All in the Game. Ele teve uma que chama Love Me Please Love, muito bonita. E tem uma série de músicas. We Need Love. Eu não vou lembrar agora o nome tem uma música assim também que é muito bonita, mas ele tem uma linda que ele se apresentou até no Dick Clark, um programa que foi muito sucesso por volta de 59. I've Been There. Essa música é muito bonita. Então o Tommy Edwards esse período foi o auge dele, com certeza. Após 1960, como tantos outros cantores dos anos 1950, ele foi se apagando. Se enveredou um pouquinho para o country, mas foi sumindo. Não se falaram muito nele mais. Faleceu em 1969 de cirrose. E lá nos Estados Unidos, numa cidade do estado da Virgínia, tem até uma estátua dele. Tanto que ele fez sucesso lá. Ele é muito conhecido por essa música, It's All in the Game. Depois ela foi gravada pelo Cliff Richard, pelo Henry Mancini. Teve muitas gravações. Nat King Cole foi antes, né? Foi em 56. Os Four Tops da Motown gravaram ela nos anos 70. Mas ele teve mais músicas fora It's All in the Game gravada por outros cantores. E aquela música de 59 do Elvis, uma música muito legal mesmo. O Elvis gravou com os Jordanaires, né? O grupo de apoio. Fool Such as I. Essa música é do Tommy Edwards, que ele gravou em 53 no Rhythm and Blues. Aí o Elvis deu uma roupagem bem rock and roll nela mesmo, ficou muito legal, hein? Em 59.
Fools Such As I. Ai meu Deus, estou confundindo. Fools Such As I. Tolo como eu. Muito bem. Tá ruim aqui a coisa, mas devagar a gente chega lá. é punk. Muito bem. Nessa primeira edição, então, eu falei sobre o Tommy Edwards, um cantor de rhythm and blues afro-americano que fez muitíssimo sucesso nos Estados Unidos na década de 50, mas principalmente lembrado pelo sucesso de 1958, It's All in the Game. A música fala a letra é em torno de o jogo do amor, aquela coisa toda. O amor não é brincadeira, ele é um jogo, aquela coisa toda, né? Portanto, uma música que tem um histórico muito curioso, composta pelo Charles Gate Das, o 30º vice-presidente dos Estados Unidos. Lá na frente, em 51, ela recebeu uma letra, saiu instrumental, portanto, óbvio, recebeu uma letra do Carl Sigman, compositor que tem muitas músicas. Carl Sigman também fez músicas para o Love Story, aquele filme que é das maiores bilheterias dos Estados Unidos. Tem música do Carl Sigman lá. Ele faleceu, acho que foi em 91, não vou lembrar agora. Teve uma vida longa, o compositor Carl Sigman. Ele fez trabalhos juntos com o Johnny Mercer também, que foi um grande compositor lá do período. Portanto é isso, nesse vídeo eu falei sobre, mais uma vez, o Tommy Edwards, a história curiosa por trás da It's All in the Game. E essa música eu conheço há muitos e muitos anos por um disco que foi parar aqui em casa. Como eu sempre gostei muito dele, eu tive uma curiosidade a respeito. Portanto é isso, musicada lá atrás, recebeu letra em 51, recebeu 3 gravações em 51, Louis Armstrong, Dinah Shore e o Tommy Edwards. Porém, sucessos moderados lá no período dos Estados Unidos. Chegou na frente lá em 58, teve uma nova gravação, e aí foi sucesso mundial. E fez sucesso aqui no Brasil também. Já havia até no Mercado Livre discos do Tommy Edwards circulando por aqui. A discografia dele, ele gravou um disco que chama Tommy Edwards Sings. É uma espécie de coletânea, isso aí estava em 58, uma espécie de coletânea de muitas músicas, já com a nova roupagem pop dele no período. Mas a discografia dele Tommy Edwards Sings. Esse é o primeiro disco dele. Desculpa, perdão. Esse é o primeiro disco. Ele gravou em torno de 6 discos. Isso em 58. Antes vinham os compactos de 2 músicas. Em 58, tanto saiu o Tommy Edwards Sings, com a sequência de discos da discografia, quanto também saiu um álbum intitulado It's All in the Game. Nesse tinha as músicas já com a nova roupagem pop dele do período de 58. E esse disco é muito bonito, lindíssimo, uma coletânea. E eu já vi no Brasil, no Mercado Livre esse disco, eu não tenho não. Mas é muito bacana. Que mais? Deixa eu ver se eu deixei alguma informação aqui. Eu acho que eu não deixei, hein? Pois é. Conto com você no próximo vídeo, falando sobre a segunda edição do vídeo sobre músicas que não deram certo na primeira gravação, somente em gravações posteriores. Valeu pra você, peço que você possa se inscrever, dar uma curtida no canal e compartilhada. Até lá, valeu!